Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa, onde nós estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Quando nós terminarmos todo esse trabalho, você terá um comentário bíblico, tipo videoteca, onde você pode consultar o capítulo do Novo Testamento que você quiser. Você pode estudar esses vídeos de forma sistemática, ou seja, capítulo por capítulo, verso por verso, acompanhar, assistir, por exemplo, o 3, agora o 4, depois o 5, de João, que nós estamos comentando. Ou pode estudar um livro todo, como nós já temos gravado Mateus todo, Marcos todo, Lucas todo. Ou pode simplesmente consultar um capítulo que você está curioso, que você leu na Bíblia, você queria uma explicação um pouco maior, então você pode vir e consultar e dessa forma aprender ou tirar algumas ideias para você estudar mais, pesquisar mais, não é? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável, por mais que nós falemos aqui, por mais que nós comentemos aqui, sempre existe algo mais para se descobrir nas Sagradas Escrituras. Nós estamos em João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O Evangelho de João é chamado o Evangelho dos Encontros Pessoais. Há 27 encontros, onde Jesus tem um encontro pessoal com essas pessoas, não é? E por isso que é um evangelho pessoal. Nesse encontro nós encontramos perguntas, respostas, né? O narrador João, que escreve esse evangelho, escreve de tal forma que responde muitas das nossas perguntas acerca do próprio Jesus, ao mesmo tempo que apresenta a Jesus. Não é? Entre o capítulo 4 e o 3 existe uma certa ironia, porque Nicodemos, que é príncipe dos judeus, que é fariseu, que deveria descobrir quem é Jesus, não descobre. Ele vem elogiando Jesus, dizendo que Jesus, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ao mesmo tempo que Jesus está respondendo a Nicodemos, Jesus está falando com cada um de nós, que é necessário nascer de novo. Nicodemos veio de noite, ainda estava em trevas. A mulher samaritana, que é uma mulher pecadora, que os samaritanos e judeus não conversavam, essa mulher vem de dia ter com o Senhor Jesus. E para ela, Jesus vai dizer que ele é o mestre, porque ela pergunta, né? Eu sei que quando Cristo vier, nos ensinará todas as coisas. O Cristo, o mestre, como Nicodemos disse, né? O mestre vindo de Deus, mas que Nicodemos teve dificuldade em crer, ou pelo menos no primeiro contato com Jesus, entender que precisava nascer de novo. Essa mulher, ela vem buscar água junto ao tanque, né? E de lá naquele tanque, a mulher acaba largando o seu cântaro e vai buscar uma cidade toda para Jesus. Então é interessante, há um contraste entre Nicodemos e essa mulher. Vamos então ler, esse é o segundo discurso, o Evangelho de João também tem discursos, né, intercalado por sinais. No capítulo 2, Jesus faz o primeiro sinal, água em vinho. Aí no capítulo 3 tem o discurso dele com Nicodemos, depois o discurso dele com a mulher samaritana, e no final do capítulo 4 nós vamos ter o segundo sinal miraculoso, uma cura à distância, mostrando o poder da palavra de Deus. No primeiro sinal, o poder transformador. Aí tem o primeiro discurso, nascer de novo. Agora, nesse segundo discurso, é chamado discurso da água viva, né, a qual Jesus dá, que sacia a nossa sede, e depois, o segundo sinal, o poder da sua palavra. No primeiro sinal, o poder transformador de Jesus, transformar água em vinho. No segundo sinal, que nós vamos ter no final do capítulo 4, Jesus faz a cura de um oficial à distância. E é entre esses dois sinais, dois discursos. O primeiro discurso com Nicodemos,
a necessidade de nascer de novo. Depois, o segundo discurso com a mulher samaritana, a necessidade de saciarmos a nossa sede espiritual em Jesus, que nos concede água viva. Então vamos lá. A mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, note que aqui está se cumprindo o que João falou, no capítulo 3, verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele cresça e que eu diminua, e de fato João está tendo um ministério diminuindo agora, porque Jesus está batizando mais discípulos que João, ainda que o próprio Jesus não batiza, o texto vai nos dizer, né? Mas sim os seus discípulos. Então o ministério de Jesus está crescendo, gente está sendo batizada, o ministério de João está diminuindo, cumprindo o que João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Esse espaço que intercalou entre o ministério de Jesus e de João é interessante, porque nos sinópticos nos dá a ideia, nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que João foi preso e começou o ministério de Jesus. Mas João nos mostra que houve um período de intercalação entre o ministério de João, onde ele vai diminuindo, e o ministério de Jesus. Inclusive, no final do capítulo 3, nós temos o outro testemunho de João, que não encontramos nos evangelhos sinóticos, inclusive essa frase lindíssima de João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E de fato o ministério de Jesus está crescendo, então é isso que diz o capítulo 4, verso 1 e 2, continuação do 3. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batizar mais discípulos que João, e o verso 2, o narrador nos explica, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, quer dizer, o número cresceu de discípulos, eles vinham e eram batizados pelos discípulos de Jesus nas águas. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então Jesus estava na Judeia, vai para a Galileia. Essa é outra característica do Evangelho de João, essa transição entre Judeia e Galileia. Nos sinópticos, concentra-se na Galileia, mas no Evangelho de João mostra que Jesus indo para as festas em Jerusalém e retornando. Então, Jesus deixa a Judeia, agora vai outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Esse era necessário passar por Samaria é muito interessante, porque, na verdade, geograficamente não era necessário, apesar da Galileia ficar ao norte, Samaria no meio, Judeia ao fim, os judeus evitavam passar por território samaritano. Os judeus, o que eles faziam? Eles saíam de Jerusalém, desciam para Jericó, atravessavam o Rio Jordão, subiam pela região da Pérea, Decápolis, e aí depois entravam na Galileia sem passar por território de samaritano. Então, quando João descreve era necessário passar por Samaria, a necessidade aqui não é geográfica, a necessidade aqui é espiritual, como tudo no Evangelho de João. Apesar de ser mais fácil mesmo, saindo da Judeia, Galileia aqui e Samaria, passar por Samaria, a grande verdade é que na época os judeus evitavam e saíam da Judeia, desciam de Jerusalém para Jericó, até Jesus contou uma parábola, descia um homem de Jerusalém a Jericó, chamada parábola do samaritano, né, do bom samaritano, e aí eles atravessavam por esse lado, evitando passar por território de samaritanos. Mas Jesus e João escreve que era necessário, por quê? Porque era necessário para a salvação dos samaritanos. Então a necessidade aqui, ela é espiritual. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, né? A herdade de Jacó ao filho, porque aqui é a tribo de Efraim, filho de José. Do outro lado do Jordão estava a tribo de Manassés, que agora tinha outros nomes, a região agora chamava-se Samaria. E estava ali a fonte de Jacó. Essa fonte era famosa, não é? Porque Jacó, que deu de beber aos seus filhos, eles cavavam um poço e essa fonte ganhou o nome Fonte de Jacó.
Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e isso era quase a hora sexta. Outro detalhe importante, não é? A hora sexta. Primeiro nos diz que Jesus estava cansado do caminho, né? Aqui é um verso que o caminho, que é Jesus, se cansa também. O caminho, que é Jesus, teve fome. O caminho, que é Jesus, também teve sede. Então, aqui diz que o caminho, que é Jesus, né? O caminho se cansou, é Jesus. O pão da vida, que é Jesus, teve fome. E a água da vida, que é Jesus, teve sede, não é? Há uma pergunta bíblica que diz, onde é que está escrito que o caminho se cansou, o pão teve fome e a água teve sede? É uma pegadinha, é essa passagem aqui de João capítulo 4, verso 6. Jesus é o caminho, João 14, 6, ele é o caminho, mas ele se cansou. Jesus é o pão da vida, João 6, 35 e 6, 48, mas ele teve fome. Seus discípulos vão à cidade buscar-lhe comida. Jesus é a água da vida, conforme nós vamos ver no capítulo 4 e no 7 também. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas ele teve sede, ele pediu de beber a mulher samaritana. Então o caminho se cansou, o pão teve fome e a água teve sede. É justamente essa passagem. Não é? Ele assentou-se junto à fonte. O fato de Jesus se assentar junto à fonte, ele se assentou, claro, estava cansado para descansar, mas também diz que ele tomou controle da situação, ele tomou controle do poço ali. E o outro detalhe interessante do verso 6 diz que era quase a hora sexta, não é? Os judeus dividiam as horas do dia começando o dia 6 da manhã, quando o sol raiava, então entre 6 e 7, né? Às vezes, dependendo da época do ano, o sol começava um pouco mais cedo, mas entre 6 e 7, ele chamava a primeira hora do dia, não é? Então, das 6 às 7, primeira hora do dia, das 7 às 8, segunda hora do dia, das 8 às 9, terceira hora do dia, das 9 às 10, a quarta hora do dia, das 10 às 11, a quinta. E a sexta hora do dia corresponde exatamente ao meio-dia. É interessante isso. Meio-dia, Jesus saiu de manhã da Judéia, estava caminhando para Galiléia, passa pelo território de Samaria, já havia caminhado 6 horas, estava cansado, com fome, é meio-dia, hora de comer. Jesus se assenta junto do poço, seus discípulos vão à cidade buscar-lhe comida. Então era meio-dia. Alguém pode dizer, o que tem a ver que é meio-dia? Tá certo que é hora de comer. O que é interessante é que não era hora de tirar água, porque as mulheres que tiravam água, elas vinham de manhã ao poço, retiravam a água e levavam a água para fazer seus afazeres, prepararem sua comida, prepararem as coisas, e meio-dia é hora de comer, não é hora de tirar água. Ou as mulheres tiravam água no finalzinho da tarde, levavam água para casa antes do entardecer, para que elas pudessem ter água durante a noite. Então tirava-se água de manhã e tirava-se água à tarde. Raramente tirava-se água ao meio-dia. E surgiu uma pergunta, por que essa mulher vinha tirar água a essa hora? É que normalmente naquela época também, enquanto não dava para todas as mulheres tirar água ao mesmo tempo, então enquanto uma tirava água, as outras ficavam na fila esperando sua vez para tirar água, não é? Então, alguém pode falar, então essa mulher vinha ao meio-dia para não ter ninguém, verdade? Mas a grande verdade é que enquanto as pessoas conversavam no poço, elas falavam uma vida da outra, não tinha jornal, não tinha noticiário naquela época, não havia também WhatsApp ou telefone como nós temos hoje para comunicar. Então toda notícia, toda conversa se dava ao poço. E presta atenção, toda conversa, e falavam de tudo que estava se passando e também falavam da vida dos outros. Como essa mulher, nós vamos perceber no texto, ela teve 5 maridos e agora o que ela vivia não era marido dela.
certamente não falavam bem dessa mulher. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando as conversas que deveriam ter junto ao poço, e quando aquela mulher vinha, as outras começavam a falar, essa daí é a que rouba marido de todo mundo, toma cuidado com ela. Não é? Essa mulher aí não tem uma boa reputação, essa mulher não presta, essa mulher... Isso, imagine as coisas que se falavam dessa mulher. E com o tempo, claro, essa mulher chamada samaritana, que a Bíblia nem sequer refere o nome dela, ela começou a ter uma atitude diferente, ela começou a ir buscar água ao meio-dia, porque ela pensou assim, bom, eu vou buscar água ao meio-dia, não tem ninguém no poço, não tem ninguém para falar da minha vida, eu pego minha água e vou me embora para casa. É isso o fato interessante de ser a hora sexta, não era a hora de tirar água. Então ela pensava, vou assim, né, o que eu estou imaginando, né, pelo texto, vou lá buscar meu cântaro de água e eu volto sem ter que dar satisfação para ninguém. Porque há momentos em que a dor do nosso coração é tão grande, que a tristeza, o desprezo que passamos é tão grande, que nós não queremos nem falar com ninguém. Não é? Aquela mulher tinha certamente isso, ela não queria falar com ninguém. Mas justamente quando você não quer falar com ninguém, quando você quer se isolar, é nesse momento que o Senhor Jesus aparece em nossas vidas. Ele aparece para curar nossas tristezas, ele aparece para alegrar a nossa alma, para levantar o nosso espírito abatido, para nos dar força. Tão maravilhoso quando Jesus se assenta junto ao poço da nossa vida. Lá estava o mestre, assentado. Lá vem a mulher com o seu cântaro. Eu fico imaginando a cena, Jesus se assenta, seus discípulos vão à cidade buscar comida. Eles passam pela mulher que vem com o seu cântaro. Nenhum deles falou com ela, porque não era comum um homem dirigir a palavra a uma mulher. Outra coisa, também junto aos poços, era que muitos casamentos eram tratados junto ao poço. Quando Abraão mandou o seu servo Eleazar buscar uma esposa para Isaac, ele foi encontrar junto ao poço, quando ele trouxe seus camelos, e Rebeca pega água e serve os camelos. Era onde era tratado também os casamentos. Lá está sentado Jesus, junto ao poço. Seus discípulos vão embora, passam pela mulher, lá vem a mulher com o cântaro de água. Era isso quase a hora sexta, não é? Verso 7 diz, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então a mulher vem, então os discípulos passam por ela, a mulher vem tirar água, ela vê Jesus sentado junto ao poço, ela tem que contornar ele, não é? Mas samaritanos e judeus não se conversavam, é claro que Jesus é judeu, e aí ela lança o seu cântaro no poço, o cântaro vai descendo, chega lá embaixo no poço, ela pega o cântaro, começa a puxar. Normalmente esses cântaros podiam ser feitos de barro, né? E era amarrado numa corda, ela lança o seu cântaro, vai lá e quando ela começa a puxar, não é? Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Aquilo espantou a mulher, né? E aqui é que eu digo, a água da vida vai ter sede, dai-me de beber. E verso 8 diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então o pão teve fome, eles foram à cidade, pão da vida, né? Jesus, foram à cidade comprar comida. Jesus pede à mulher de beber. Disse, pois, a mulher samaritana. É interessante aqui. A mulher se admirou. Jesus pediu água para iniciar a conversa, não é? No caso de Nicodemos, é o contrário. Nicodemos inicia a conversa, Jesus responde. Aqui Jesus inicia a conversa, a mulher responde. Não é? Disse, pois, a mulher, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Outro texto maravilhoso, que nós temos que parar e falar alguma coisa desse texto. Primeiro, judeus não se falavam com os samaritanos. Havia, de fato, uma rivalidade
muito grande entre judeus e samaritanos. Parte dessa rivalidade tinha a ver com o local de adoração. Nós vamos ver que na conversa a mulher vai trazer esse assunto, né, que eles adoravam naquele monte, e é bíblico, né? Havia 2 montes onde eles pronunciariam a bênção e a maldição. Um era o Monte Ebal, da onde se pronunciaria as maldições, e outro era o Monte Gerizim, que é aquele monte. Naquele monte, os samaritanos adoravam a Deus, mas os judeus adoravam em Jerusalém. Então havia uma rivalidade muito grande com relação a samaritanos e judeus. Os samaritanos também tinham o Pentateuco. Os samaritanos eram o povo que a Síria trouxe, depois de conquistar Samaria em 722 a.C., né? Na época era o rei Sargão II, e as tropas que conquistaram foram as tropas de Tiglat-Pileser III, que invadiu a Samaria em 722, levou cativo os samaritanos, e o rei da Síria, Sargão II, trouxe um outro povo para viver ali. Esse outro povo, depois você pode ler no Antigo Testamento, começou a viver, mas aí começou a aparecer leões e devorar o povo. E aí alguém chama, o que está vendo? Eles falam, é porque vocês não conhecem o costume da terra, o Deus dessa terra. E aí eles começaram a aprender sobre o Deus da terra e começaram a adorar Jeová, o Senhor. Começaram a adorar Deus da terra, não é? Que era o Deus de Israel. Esse povo, e se misturado, eles se tornaram os samaritanos. Eles criam em Deus, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, tinha o Pentateuco samaritano, não é? E havia uma rivalidade, judeus e samaritanos não se falavam. Além disso, era uma mulher, e pior, era samaritana. O Talmud, que foi escrito pelo ano 200 depois de Cristo até o ano 500, o Talmud babilônico, que apresenta a tradição dos anciões, está escrito assim, um rabino falando: Senhor, graças te dou por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e nem ter nascido mulher. Presta atenção, aos olhos dos judeus, gentil, escravo e mulher tinha bem pouco valor. Tanto que esse rabino dá graças por não ter nascido gentil, nem escravo, nem mulher. Isso se encontra no Talmud. Outra coisa interessante ainda do Talmud, eles falavam sobre puro e impuro, limpo e imundo. E eles diziam o seguinte, que a mulher normalmente quando estava no seu período mensal, era considerada imunda por 7 dias. E se uma mulher tivesse fluxo de sangue, como aquela mulher que veio ao encontro de Jesus, aquela era considerada imunda todo o tempo. Mas no Talmud está escrito que uma mulher samaritana era imunda do dia em que ela nascia até o dia que ela morria. E por ser imunda do dia que nascia até o dia que morria, era o ensino que eles tinham. Veja bem, por ser imunda do dia que nascia até o dia que morria, também está escrito no Talmud que era preferível tomar sangue de porco, 2 coisas imundas para o judeu, o sangue e o porco. Era preferível tomar sangue de porco do que beber água no cântaro de uma mulher samaritana. Essa era a ideia que os judeus tinham dos samaritanos. A mulher era imunda do dia que nascia, era preferível tomar sangue de porco do que beber água no cântaro de uma mulher samaritana. E tinha um outro ensino ainda do Talmud que ensinava que mulher não tinha alma, que só o homem tinha alma. Alguns rabinos criam isso sinceramente, porque Deus criou primeiro o homem e depois tirou de uma costela do homem uma costela para fazer a mulher. Então, para eles, a mulher não tinha alma, só o homem tinha alma. Era o ensino de alguns rabinos. Olha só,
Uma mulher não tinha pouco valor. A mulher não tinha alma. E eu bem sei que tem algumas mulheres que eu conheço que não tem alma mesmo. Mas, olha só. Era uma mulher que eles ensinavam alguns que não tinha alma. Samaritana, que era considerada imunda do dia que nascia até o dia que ela morria. E era preferível beber sangue de porco do que tomar água no cântaro de uma mulher samaritana. Que conceito terrível que havia na época. Mas eu falo tudo isso para mostrar como Jesus veio para quebrar tudo que é preconceito, tudo que é errado. Naquela época, a gente lê esse texto aí, não tem uma ideia do contexto cultural, e eu estou dando para você, e esse é o propósito do programa, mostrar mais o que está escrito, não é? Do contexto cultural da época, para que você entenda a grandeza dessa passagem. Quando Jesus pede de beber a mulher, não é? Ele quebrou tudo que é paradigma, tudo que era preconceito da época. Nós vamos notar quando os discípulos voltam a ficar admirados que Jesus conversava com essa mulher. Você pode ler isso no capítulo 4, no capítulo 4, né? Quando os discípulos vieram, no verso 27, nisso vieram seus discípulos maravilhados que estivesse falando com uma mulher, todavia ninguém lhe disse que pergunta só porque falas com ela, porque não era comum falar com a mulher samaritana, não era comum. Então, a mulher mesmo se espantou. E eu quero que você preste atenção como o tratamento dessa mulher com Jesus vai mudando. Primeiro ela diz assim, como sendo tu judeu, aqui existe um preconceito quando eu chamo alguém ou italiano, ou português, ou mexicano, apesar de estar falando da nacionalidade da pessoa, muitas vezes nós estamos falando um termo pejorativo, não é? Então começou assim, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. A própria mulher se admirou de Jesus dirigir a conversa a ela. Não era possível um judeu falar com o samaritano, e o próprio comentarista aqui diz, porque os judeus não se comunicam com o samaritano, quer dizer, não falam. Então, primeiro paradigma, Jesus quebrou. Segundo paradigma, também não era comum um homem falar com uma mulher em público, a não ser que o marido estivesse presente. Inclusive, Jesus vai mandar a mulher chamar o marido. Jesus quebra esse segundo paradigma. Terceiro, beber água no cântaro da mulher. Inclusive, eu quero que você note que ele pediu para beber, mas nunca bebeu. Primeiro porque a mulher recusou, a princípio, a dar, não é, a água para ele. Estava respeitando o próprio costume da época. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui inicia o segundo discurso, o discurso da água viva. Jesus é a água viva. Jesus tem água viva para saciar a nossa sede. Primeiro discurso, com Nicodemos, a necessidade de nascer de novo. Segundo discurso, a água viva é Cristo que nos dá. Olha só, quando a mulher se admirou que ele pediu de beber a era, como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, quem é o presente de Deus para nós? Jesus. Dom é presente. Se tu conheceras o presente de Deus, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso aqui despertou o interesse da mulher. No verso 11, o tratamento da mulher mudou com ele. No verso 9, ela chama ele de tu judeu. Mas no verso 11, ela disse à mulher, Senhor. Já não é mais tu judeu, agora é Senhor, tá vendo? Então, de tu judeu, do verso 9 para o verso 11, a mulher já chama ele de Senhor. E eu quero que você note essa progressão que vai haver de tratamento entre a mulher e ele. Tu judeu, aí ela foi para Senhor. Senhor, não tens com que tirar,
Tá vendo? Ela notou que ele não tinha com que tirar água, ele não tinha nem sequer um cântaro. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Note que o poço era fundo. Talvez a mulher levou um tempo, Jesus calado, a mulher puxou a sua água, quando Jesus falou, dai-me de beber, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher se interessou por saber aonde estava a água viva. Normalmente as águas de poço eram consideradas, apesar de ter, às vezes, a nascente de algum poço, mas eram consideradas águas paradas, e alguns poços era considerada água viva. Alguns poços onde brotava um poço artesiano, então assim era considerada água viva. Mas a água viva mesmo era das fontes, onde caía, que tinha uma água mais viva, uma água mais pura. Como Moisés, né, feriu a rocha e saiu água para o povo beber. Então, a mulher ficou curiosa, né? Ela disse, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde depois tens essa água viva. Aí olha só como vai aumentar o nível. Começou, tu judeu, Senhor, no verso 11, verso 12, és tu maior do que Jacó? Olha só, Jacó tinha aberto aquele poço. Ela agora queria saber quem é Jesus. Quem é esse homem que conversa com uma mulher samaritana? Quem é esse homem que tem a coragem de pedir água no cântaro de uma mulher samaritana? Ela quer descobrir quem é esse homem. Começa como tu, judeu, Senhor, agora és maior do que nosso pai Jacó. Já está falando de grandeza aqui. Jesus está crescendo no relacionamento, né? Tu, judeu, Senhor, és maior do que Jacó. Tá vendo? Ela quer descobrir quem ele é. E ela vai descobrir quem ele é. Porque quando uma mulher quer descobrir alguma coisa, ela descobre, não é? Então, és tu, judeu, Senhor, não tens com que és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. Ela queria saber quem era esse homem, quem era esse judeu que conversava. Ela já mudou o tratamento de tu, judeu, para Senhor, agora és maior do que Jacó, nosso pai. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. A mulher sabia disso. Ela já tomava daquela água e voltava a tomar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Que lição para nós? A água que Jesus dá, certamente é uma água espiritual. Novamente, tudo que Jesus fala, as pessoas entendem ao contrário. Quando Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos pensou em voltar no ventre da mãe e nascer de novo. Quando Jesus fala da água viva, a mulher está pensando na água do poço, mas Jesus está falando de uma água espiritual, assim como o novo nascimento era algo espiritual. A água que Cristo oferece é uma água espiritual que sacia a nossa sede espiritual de Deus, porque dentro de cada ser humano, dentro de cada pessoa existe um vazio, existe um desejo, existe uma sede espiritual, e o único que pode saciar essa sede é Jesus. Ele tem a água viva para saciar a nossa sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água que Cristo nos dá é o Espírito Santo, e isso está claro. Eu tenho que ir mais adiante para dizer isso. No capítulo 7, versos 37 e 39, diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o verso 39 nos explica, isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido
glorificado. Então note que a fonte de água viva da qual Jesus está falando, que vai brotar dentro de nós, que jorra para a vida eterna, é a presença maravilhosa do Espírito. Novamente, essa água espiritual, o sentido da água espiritual, a sede que ele mata é a sede espiritual. Então, que verso tremendo! Qualquer que beber dessa água, disse Jesus à mulher, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Que nós possamos ter essa água, que nós possamos ter essa presença bendita, maravilhosa do Espírito Santo em nós. A mulher quis essa água. Disse a mulher, Senhor, novamente, tu judeu, Senhor, maior do que Jacó, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher já nem queria mais ir tirar água naquele poço. Ela já ia a hora sexta, meio-dia, porque ela não queria ver mais ninguém ali, não é? E não vem aqui tirá-la. Disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Pronto. Jesus tocou no ponto sensível. Ele sempre sabe qual é o ponto sensível da nossa vida. Ele sempre sabe o do que realmente nós precisamos. Quando Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá, a mulher respondeu, não tenho marido. Não tenho marido. Parecia que Jesus estava enganada, não é? Vai, chama o teu marido. A mulher disse, não tenho marido. Mas Jesus nunca se engana. Disse Jesus, dissesse bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. 5 maridos. Eu não sei o que essa mulher fazia com os maridos, se eles morreram, se eles lhe deram carta de divórcio, que era comum na época, não é? Quando o marido casava com uma mulher, se achasse alguma coisa que não lhe agradava, podia dispensá-la, se essa mulher era problemática ou não. Há uma outra tradução também aqui, que diz, marido é traduzido por Baal, tivesse 5 Baal, e o que tens não é teu marido, teu Baal. Agora, que Jesus estava se referindo a outros deuses que eles adoraram, e agora o Deus que eles adoravam não era bem o Deus deles, que era o Deus dos judeus, não é? Outros dizem que a mulher também era marido mesmo, que agora o que tem não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Lembra, tu judeu, Senhor, maior do que Jacó, Senhor de novo. Agora olha só, disse a mulher, vejo que és profeta. Quando Jesus falou a vida dela, agora ela vem e diz, vejo que tu és profeta. Olha só, de tu judeu, Senhor, maior do que Jacó, profeta. Já a conversa vai mudar, já que tu és profeta, já que tu conheces as coisas, já que tu sabes da minha vida e é um profeta de Deus, agora então vamos falar sobre o local de adoração, não é? Vai, chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse Jesus, dissesse com verdade, não tenho marido, porque tivesse 5 e o que agora tens não é teu marido. Quer dizer, o homem que ela vivia, além de ela não estar casada, não era marido dela, talvez era de outra. Dissesse isso com verdade, disse Jesus. Jesus não condenou a mulher, mas revelou o que já estava vivendo a mulher. Jesus não nos condena, mas ele conhece o nosso estado, ele sabe o que nós fazemos, não é? Jesus disse à mulher, então, tivesse 5, agora o que tem não é tão mais. Isso dissesse com verdade. E a mulher, então, agora muda o conceito dele de Senhor para profeta. Senhor, vejo que és profeta. Note que ela tratou Jesus só de tu judeu uma vez. Dali por diante era sempre Senhor, maior do que Jacó, agora tu profeta, e vai subir mais o relacionamento
E ela, ao mesmo tempo, nessa conversa, está revelando para nós quem é Jesus. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, que era o Monte Gerizim. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, já que é profeta, me responde aí, Jesus, qual é o lugar que deve se adorar? A mulher está dizendo, não é? Então, nossos pais adoraram em Gerizim. Apesar que lá em Gerizim havia um templo, e em 128 a.C. mandaram derrubar, agora só havia ruínas. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o local onde se deve adorar. E isso era parte do problema que havia entre judeus e samaritanos, que o sacerdote mandou destruir o templo que havia lá, e ficou só ruínas, porque o local de adoração era em Jerusalém. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Olha só, a hora vem, e depois nós vamos ver esse tema de hora, né? Começa lá no capítulo 2, quando a mãe de Jesus diz, eles não têm vinho. Mulher, que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada. A hora vem agora, a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus disse que a hora vem, mas depois ele vai dizer, mas agora é. Mas agora é a hora. Que hora que ele agora está falando? A hora da salvação dos samaritanos. Disse, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Claro, Jesus era o Salvador. Lá estava o Salvador diante daquela mulher. Ele é o Salvador. A salvação vem dos judeus. Ele era judeu, a salvação vinha dos judeus. Ele era da tribo de Judá, o Salvador. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, de novo, a hora vem, e agora que é interessante, a hora vem e agora é. A hora vem, futuro, mas agora é. Agora que hora? Então, se a hora vem e agora é, do que Jesus, é a primeira vez que a hora vem, a hora que ele ia morrer na cruz, mas agora era a hora da salvação dos samaritanos. Era a hora que os samaritanos seriam salvos. A hora vem e agora é. E aí ele vai dizer em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se vocês querem adorar o Pai, agora é a hora. Não é? A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Nós só podemos adorar, glorificar a Deus com o nosso espírito. Aliás, a adoração verdadeira tem que vir do espírito, é mais do que da alma. É do espírito, porque Deus é espírito. Adorar em espírito e em verdade, verdadeiramente adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Um dia uma irmã faltou no culto, ela falou, pastor, eu estava adorando a Deus. Eu falei, tá, a irmã adorou a Deus em espírito, vem adorar em verdade aqui na igreja, não é? Tem que estar presente para adorar em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Interessante, não é? O Pai procura os que assim o adorem. Deixa eu perguntar uma coisa. Deus sabe tudo? Sabe. Deus conhece tudo? Conhece. Deus vê tudo? Vê. Será que Deus precisa procurar alguma coisa? Eu, de vez em quando, fico procurando a chave do meu carro, alguma coisa que perco, não é? Porque não sei tudo, não vejo tudo, não conheço tudo, mas Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo, então Deus precisa procurar alguma coisa? Não. Mas, no entanto, a Bíblia diz que ele procura. No Antigo Testamento, diz que ele procurava um homem que pudesse ficar entre ele e o povo, entre ele, um homem para ficar na brecha. Não achou ninguém. Esse homem é Jesus. Jesus é intercessor, que ele vive para interceder por nós. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não achou ninguém.
Agora, no Novo Testamento, Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade, porque o Pai procura, você pode imaginar, o Deus eterno, maravilhoso, o grande, o poderoso, o tremendo, o eterno, procurando adoradores, que ele possa achar eu e você como um adorador verdadeiro, que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que somos. E o Pai, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E agora vem uma revelação tremenda de Deus, não é? Quando eu digo Deus é bom, eu estou falando uma qualidade de Deus. Quando eu digo Deus é santo, eu estou falando de um outro atributo maravilhoso de Deus. Mas em termos da natureza de Deus, existe 4 coisas que a Bíblia nos revela, não é? Primeiro, em termos de natureza, Deus é espírito. Essa é a primeira coisa que está aqui, ó, no capítulo 4, verso 24. A outra no capítulo 1 João, na carta de João. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é espírito, Deus é amor. E aí também está em 1 João, também, capítulo 1, verso 5, diz, Deus é luz. Luz. 3 definições maravilhosas de Deus. Deus é amor. Deus é luz. Deus é espírito. Eu falei 4, né? Tem outra. Deus é um fogo consumidor, juízo. Então, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é luz, uma luz maravilhosa, intensa. Deus é um fogo consumidor. E Deus é espírito. 4 definições maravilhosas de Deus. Deus é espírito. Espírito. Presta atenção, Deus é espírito. Você já viu espírito? Não é? Alguns espíritas dizem que vem espírito. Tem gente que diz que gosta de receber espírito. Eu também gosto. Eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Toda hora ele é bem-vindo. Não é? Espírito Santo. Deus é espírito. Porque Deus é espírito, em toda a Bíblia, pode notar, ele condena a idolatria. Porque você não pode fazer uma imagem e se prostrar diante daquilo como se fosse Deus, porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem não idolatrando algo, mas o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, você não vê o espírito, mas ele está presente. Como eu não vejo o ar, mas ele está presente. Aliás, ar, vento na Bíblia é sinal de espírito. Não é? Você não vê, mas você sente os benefícios. Então, certo como o ar que eu respiro, Deus está presente. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Daí o porquê Deus condena tanto a idolatria. Porque aquilo que se vê já não tem nada a ver com o espírito. Importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, essa é a essência de Deus. Então, natureza de Deus. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é luz. Deus também é um fogo consumidor. Deus é espírito. E a mulher disse-lhe, eu sei, agora vem, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha só, tu judeu, Senhor, maior do que Jacó, Senhor, profeta, agora, Messias Cristo. Eu sei, diz a mulher, que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela tinha uma esperança messiânica. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Vai nos anunciar todas as coisas. Interessante, para Nicodemos, ficou uma incógnita. Se Jesus, aquele rabi vindo de Deus, era ou não o Messias. Para essa mulher,
ele vai se revelar. Eu tinha um amigo meu judeu, Dr. Herbert Pelek, estudei alguns anos com ele, já foi para a glória. Ele era rabino de rabinos. Um dia em Nova York, ele perdeu o avião, ficou no hotel. Quando abriu a gavetinha, 2 livros lá. Um era o livro dos Mormons e outro, o Novo Testamento dos Gideões. Dr. Herbert Pelek, que tinha 5 doutorados, inclusive um em Novo Testamento, olhou para o livro dos Mormons e falou, bom, eu nunca gostei de fábulas, eu vou ler o Novo Testamento dos Gideões. Pegou o Novo Testamento dos Gideões, lendo no Evangelho de João, aqui no capítulo 4, quando a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26, Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. Quando ele leu essa passagem, eu o sou, eu que falo contigo, Dr. Herbert Pelek, que já tinha 5 doutorados, inclusive em Novo Testamento, que ele estudou para ver o que os cristãos ensinavam, que nunca tinha lido totalmente o Novo Testamento, lendo essa passagem, caiu de joelhos no quarto de hotel, se converteu, foi rejeitado pela família, foi rejeitado por sua comunidade. A história dele é mais ou menos parecida com a de Paulo Tarso. Saiu de Nova York, veio para a Califórnia e eu tive o prazer de conhecer, estudar com ele 3 anos e meio. Me ensinou muita coisa, como os judeus veem a Bíblia, interpretam a Bíblia. Aprendi muito. Depois da sua morte, tive a felicidade de ficar com seus livros. Comprei da sua esposa. Tenho aqui na minha biblioteca os livros do Dr. Herbert Pelek, que era da sua biblioteca pessoal. Aí tem alguns escritos dele também. Mas lendo essa passagem, eu sou eu que falo contigo. Que coisa maravilhosa. Ele descobriu que Jesus é o Messias, como a mulher também descobriu. Tu, judeu, Senhor, maior do que Jacó, profeta, Messias, Cristo. Olha a progressão que acontece. E não para aí, ainda nós vamos ter outra revelação nesse capítulo. Eu o sou eu que falo contigo. Aqui Jesus se revela claramente e se revela a uma mulher samaritana. Depois dessa revelação, depois da grandeza dessa revelação, a mulher não podia fazer outra coisa, senão deixar o seu cântaro. O cântaro, a água que era tão importante para ela, ela deixa e vai à cidade, chama a cidade toda. E nisso vieram os seus discípulos. Quando Jesus acabou dessa revelação, nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se que estivesse falando com uma mulher. Eles vieram, eles não viram o que ele falou, não entenderam. Nenhum lhes disse que perguntas ou por que falas com ela. Eles não se atreveram a deixar. Mas olha só, quando Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Tá vendo? A mulher esqueceu o cântaro, esqueceu a água, esqueceu o objetivo que ela foi, porque quando a gente encontra Jesus, tudo que é importante para nós perde o valor. Jesus passa a ser o valor, a pessoa mais importante para nós. A mulher deixou tudo, deixou o cântaro, deixou ali a água, foi à cidade e disse, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Eu acho engraçado quando a mulher foi chegando na cidade e disse, vinde ver de um homem. Os homens que conheciam aquela mulher disseram, pronto, já achou outro homem? Misericórdia, já pegou 5, está vivendo com 1. Vinde ver de um homem. Para ir até aí não chamou a atenção deles. Que me disse tudo quanto tenho feito. Talvez a cidade toda disse, bom, tudo quanto você tem feito a gente já sabe, a gente já conhece. Mas o que chamou a atenção, o que fez a cidade sair ao encontro, quando ela disse, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo. Quando a mulher falou, porventura, não é esse o Cristo, não é esse
o Messias, que vocês tanto falam que deveria vir, isso fez com que a cidade toda fosse ter o encontro de Jesus. Imagine só, uma mulher considerada pecadora, uma mulher considerada imoral aos olhos de muitos, foi que ganhou uma cidade toda. Os discípulos foram à cidade buscar comida, só trouxeram a comida. Não trouxeram uma alma para Jesus, não falaram de Jesus para ninguém. Ficaram admirados que ele conversava com a mulher. Eu fico imaginando, quando eles saíram para ir buscar comida, a mulher vinha com o cântaro. Eles não trocaram uma palavra com ela. Quando eles voltam com a comida, a mulher agora sai correndo e vai à cidade. Então, novamente, trocaram uma palavra. Ficaram admirados de Jesus falar com ela. Mas a mulher foi e disse, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, a cidade e foram ter com ele. A cidade inteira foi lá ter com ele. E entrando, entremente seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Trouxeram a comida. Jesus nem quis comer. A alegria de Jesus de ver agora essa mulher que foi buscar a cidade toda, essa mulher que creu nele, que sabia que agora ele era o Messias, não apenas tu, judeu, Senhor, maior do que Jacó, profeta, mais do que isso, porque ele é mais do que um profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Os muçulmanos creem nele como profeta. Jesus é mais do que profeta. E o lugar de Rabi, come, porque ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Qual é a comida dele? A comida dele deveria ser a nossa, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Novamente, tudo que Jesus fala, ele fala em termos espirituais, mas sempre entende de forma errada. Quando falou nascer de novo, Nicodemo pensava em voltar no ventre da mãe. Quando Jesus falou da água, a mulher pensava na água do poço. Quando agora Jesus fala da comida, os discípulos estão pensando na comida material. Mas tudo que falado aqui é espiritual. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura alguém de comer? Ou seja, nós perdemos nosso tempo? Será que alguém trouxe algo dele comer? Nós não vimos ele comer. A comida de Jesus é espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fazer a vontade de Deus deve ser algo que deve ser a nossa prioridade, a nossa comida espiritual. Jesus disse a eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh, comida maravilhosa, que seja a nossa também. Fazer a obra daquele que nos enviou, cumprir o nosso ministério. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus agora vai falar de colheita, eles vão pensar em ceifa novamente, mas está falando de espiritual. De não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quando eles levantaram os olhos, o que eles viram? Viram uma cidade toda vindo ao encontro de Jesus. Uma cidade de samaritanos, a grande colheita de almas. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Olha como aqui o fruto está associado com almas, fruto para a vida eterna. Para assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é que semeia e o outro é que ceifa. Um é que semeia, outro é que ceifa. Às vezes um vem, semeia a palavra de Deus, no coração vem outro e colhe a alma. Um é o que semeia, outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhasseis. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. De quem Jesus está falando
ceifar, onde vós não trabalharam, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muita gente crê que esse verso tem a ver com todos os profetas que vieram no Antigo Testamento, que trabalharam, que prepararam a colheita e agora os discípulos entraram no seu trabalho, não é? Ou tem a ver com o que Jesus fez o trabalho e agora eles vão colher também essas almas que a mulher foi buscar para eles. Então esse verso é outro verso interessante. Muitos interpretam com todos aqueles que vieram antes de Jesus, trabalharam, né, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Esse é o propósito, crer em Jesus. Creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Esse foi o testemunho da mulher. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E aqui vai vir outro título de Jesus. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Alguns já tinham crido por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo quanto tenho feito. Muitos mais creram por causa da sua palavra. Como é bom quando a gente crê em Jesus por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Palavra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus esteja produzindo efeito de fé em você para crer nele. E dizia a mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que coisa interessante. Tu, judeu, Senhor, maior do que Jacó, profeta, Messias, Cristo, agora Salvador do mundo. Esse é o Salvador do mundo, é o que salva. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Salvador do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quantas vezes a palavra mundo aparece no Evangelho de João? E o mundo está se referindo às pessoas, não ao mundo mundano, mas às pessoas, não é? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o seu pecado, tira o meu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E agora os samaritanos, este é o Cristo, o Salvador do mundo. Fora dele não há salvação. É ele que nos salva, é ele que nos perdoa, é ele que nos leva para o Pai. Nele está a vida eterna, sem ele não há vida eterna. Ele é o Salvador do mundo. Amém. Vamos para o segundo sinal miraculoso de Jesus. Também vai acontecer em Caná. Interessante. 2 dias depois, Jesus ficou ali 2 dias com os samaritanos, eles creram, chegaram à conclusão, o Salvador do mundo, a hora vem, agora a hora de salvação deles. 2 dias depois partiu dali e agora foi para Galiléia. Jesus se deteve 2 dias em Samaria, foi suficiente para eles crerem. Mas Jesus teve vários dias com os judeus e eles não creram. Há uma certa ironia nesses 2 textos. Uma mulher samaritana ganha uma cidade inteira. Os samaritanos creem nele antes até dos judeus. 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ou seja, os samaritanos o receberam, os judeus não o receberam, o profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Que bom, não é? Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Então, muitos daqueles galileus que tinham ido a Jerusalém viram no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. O que eles viram? Viram Jesus purificando o templo, viram os sinais que ele fez. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Segunda vez, ele vai. Primeira vez foi nas bodas. Agora ele está indo a segunda vez. Não sabemos o que ele está fazendo, segunda vez em Caná. O que leva-nos a pensar que aquelas bodas devia ser de algum parente de Jesus, talvez uma irmã ou um irmão. Alguns dizem que talvez eram bodas de Tiago, por isso que a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Tiago era casado, né, o irmão de Jesus, que se tornou depois líder da igreja em Jerusalém. E por isso Jesus talvez vai de novo a Caná da Galileia. E dizem que também devia ser parente, porque a mãe de Jesus já estava lá.
na festa, mas Jesus foi convidado. Então, segunda vez, Jesus vai a Caná da Galileia. Talvez foi ver parente que tinha casado, alguma coisa assim, onde da água fizeram vinho, a nova referência, novamente ao casamento, e havia ali um oficial do rei. Aqui talvez é o rei Herodes, alguns dizem que podia ser um rei do imperador, não é? Havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então veja bem, Jesus está em Caná, Nazaré está aqui, Caná aqui, Cafarnaum aqui. Havia um oficial do rei, não sabemos se é aquele mesmo centurião dos sinópticos, que era um oficial do rei, não é? Estava ali, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi ter com ele. E rogou que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. É parecido com a história do centurião. O centurião era de Cafarnaum, não é? E foi um milagre, aconteceu em Cafarnaum. Aqui não, Jesus está em Caná da Galileia. Esse oficial pede que Jesus desce com ele, vá até Cafarnaum, porque o seu filho já estava à morte. Imagina o desespero desse homem, seu filho à beira da morte. Ele veio ao encontro de Jesus, pede para Jesus como oficial, ele podia pedir. Jesus poderia acompanhá-lo. Então Jesus lhe disse, se não verdes sinais e milagres, não crereis? E disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele pede para Jesus, desce até Cafarnaum, antes que meu filho morra. Mas Jesus muitas vezes não precisa nem descer para que a cura aconteça, não é? Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Só isso falou. Vai, o teu filho vive. O homem insistia, desce antes que meu filho morra. Jesus olha para ele e diz, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E foi-se. Porque aquilo que Jesus fala nos causa fé. Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E foi-se. E descendo, ele logo saiu ao encontro dos seus servos. E lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. O homem vinha descendo para Cafarnaum. Sai-lhe os servos ao encontro e diz, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. O menino estava com febre. Quando eles perguntaram, quando o homem perguntou a que hora ele se sentiu melhor, a que hora ele se achou melhor, ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele já tinha crido na palavra, agora creu ele e toda a sua casa. Que maravilha! A hora que Jesus falou, vai, o teu filho vive, naquela mesma hora, a febre o deixou. O poder da palavra de Jesus. Jesus manda uma palavra e acontece o milagre. Quem sabe depois o centurião de Cafarnaum vem e diz, manda uma palavra e o meu servo será curado. Conhecia a história desse oficial do rei, não é? Uma coisa tremenda. O homem queria que Jesus fosse. Jesus disse, se não vires sinais, milagres, não crereis. Vai, o teu filho vive. Esse é o segundo sinal que Jesus vai operar, não é? Vai, o teu filho vive. Perguntou, pois, que hora? O homem disse, ontem às 7 horas, disseram, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha quantas a palavra crer aparece. O evangelho é para que nós creiamos em Jesus, creiamos naquilo que ele faz, e creu ele e toda a sua casa. Que você e eu também possa crer nele, com toda a nossa casa, com toda a nossa família, que nós creiamos nele. Jesus fez esse segundo milagre. O primeiro, água e vinho.
Segundo, eu não sei, segundo em Caná, porque ele fez tantos milagres, o próprio João vai dizer que não haveria papel e tinta suficiente se fosse escrever tudo. Ou se esse era o segundo milagre em Caná da Galileia. De qualquer jeito, é o segundo sinal. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Claro que ele não foi só 2, ele fez tantos. O primeiro, água em vinho, o poder transformador de Jesus. O segundo, a cura, a distância, apenas mandou uma palavra, vai, o teu filho vive. O poder da palavra de Jesus. Qual o propósito do milagre é que creiamos? No primeiro milagre, no capítulo 2, depois que Jesus fez, disse, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Note que o principiou em Caná da Galileia. Talvez esse é o segundo sinal em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. No primeiro, levou os discípulos a crer. Nesse segundo, o homem oficial do rei creu, ele e toda a sua casa. Esse é o propósito de cada milagre. Quando Jesus faz um milagre em nossa vida, é que nós creiamos nele. Nós e toda a nossa casa. Jesus fez o segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Talvez o segundo milagre em Caná da Galileia, não é? Porque Jesus fez tantos milagres, é impossível que ele só tenha feito 2, não é? Jesus faz muitos sinais. Imagine o grande milagre em Samaria, da conversão, dizendo agora, esse é o Salvador do mundo. Amém? Muito bem, com isso nós terminamos o capítulo 4, nós vamos voltar para depois falar do capítulo 5, uma outra cura, será o terceiro sinal miraculoso no livro de João. Primeiro foi água em vinho, aí foi intercalado por 2 discursos, o discurso com Nicodemos, do novo nascimento, o discurso com a mulher samaritana da água viva. Nós temos a salvação dos samaritanos e agora o segundo sinal miraculoso de Jesus, a cura do oficial do rei à distância. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 4. Volte para assistir o capítulo 5 do Evangelho de João. Que evangelho maravilhoso! Que evangelho que nos leva a crer em Jesus e para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Que Deus te abençoe, que você também possa crer em Jesus. Que esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Volte a assistir o próximo programa, capítulo 5, assista o capítulo 3, o 2, o 1 do Evangelho de João. Deus te abençoe. Amém.